Dando início ao nosso trabalho sobre a dengue, nós somos do segundo MT do Colégio Santa Maria Coração Eucarístico. Nosso grupo é composto por André Avelar, Caio de Lima, Bernardo Bornac e Walter Cota, e eu vou começar a falar sobre os aspectos epidemiológicos da dengue. Sobre os aspectos epidemiológicos da dengue, é importante entender o que a epidemiologia significa primeiro. A epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos fatores determinantes dos problemas de saúde em populações humanas, bem como a aplicação desses estudos no controle dos eventos relacionados com a saúde. Sendo assim, a epidemiologia é a ciência básica para a saúde coletiva. A dengue é uma doença febril aguda, que é viral devido ao seu grande número de parasitas e é extremamente grave quando se apresenta na forma hemorrágica, já que os sintomas se tornam mais sérios do que os da dengue normal. Entre os sintomas, podemos citar vômitos persistentes e sangramentos que podem ser nos olhos, gengiva e ouvidos, causando sérios riscos à saúde de quem porta a doença. A dengue se torna mais recorrente em países tropicais, já que o clima favorece a proliferação e o desenvolvimento do Aedes aegypti, principal mosquito vetor da dengue. Porém, além do clima, outro fator determinante para a proliferação do mosquito é a água parada. Por isso, é de extrema importância que a população faça sua parte e acabe com os focos de água parada nas suas respectivas residências, para diminuir ao máximo sua proliferação. A dengue clássica e mais comum tem como principais sintomas a febre alta e dores musculares. Sendo assim, é bastante importante que, caso alguém sinta esses sintomas ou tenha uma leve suspeita, procure o médico rapidamente para evitar que a dengue evolua para uma fase mais grave, o que pode gerar maiores riscos à saúde da pessoa que contraiu. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico. Então, as formas de diagnosticar a dengue são o isolamento viral e o teste sorológico, sendo o isolamento viral efetuado pela coleta de sangue, que deve ser realizado nos primeiros 3 dias após o início dos sintomas. Esse exame é o mais usado para determinar o sorotipo do vírus causador da infecção. O teste sorológico é também realizado por meio da coleta de sangue, onde a partir do sexto dia após o início dos sintomas podem ser detectados os anticorpos IgM. Caso o vírus seja reincidente no paciente, o teste pode ser realizado a partir do terceiro dia, e os anticorpos IgG podem ser detectados a partir do nono dia. Para o caso de infecção secundária, a doença é detectável a partir do primeiro dia. E, além dessas duas formas, a prova de laço também é um importante instrumento para avaliar a gravidade da dengue. Pacientes com suspeita são indicados para esse teste, no qual o profissional de saúde conta os pontos de sangramento sobre a pele após insuflar o manguito no antebraço. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Lei 8080 em relação à dengue, também conhecido como Lei 8080, pode também dizer assim 8090, varia assim um pouco. Mas em si, na sua definição assim mais abrangida, é um conglomerado de ações, ou seja, um conjunto de ações e serviços, né, da área da saúde que são essencialmente, ou seja, sempre tem que ser praticados por órgãos e instituições públicas da administração ou não e das funções mantidas pelo poder público. Com isso, a gente tem o principal, que seria o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E, bom, o objetivo principal que envolve essa lei seria fornecer a todo cidadão brasileiro, ou seja, todo brasileiro, ele forneceria um direito da saúde como está presente nessa lei, da 8080. E como está constituído na Constituição Federal de 1988, que seria o documento jurídico mais importante do país. Com isso, o SUS ele tem alguns objetivos que têm que ser cumpridos, ou seja, são objetivos que têm que serem cumpridos para que a saúde pública no país esteja em boas mãos, ou seja, esteja em condições adequadas, e algumas que a gente pode ver seria, por exemplo, a identificação e a divulgação dos fatores condicionais e determinantes da saúde, como é previsto no inciso 1 da Lei 8080, que seria identificar e divulgar os fatos dos condicionantes e determinantes da saúde. Seria mostrar, divulgar o que está envolvendo em questões de avanços envolvendo algumas pesquisas, ou em questão de tipo alguma doença possível, tratamentos, entre essas questões. Bom, o segundo inciso ele fala sobre a formulação da política da saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância disposto, né, no primeiro artigo da segunda desta lei.
E, bom, aqui seria de uma forma de promover os campos econômicos e sociais, ou seja, não independente do poder econômico, social da pessoa, da cor, da etnia, de qualquer coisa. O Sistema Único de Saúde sempre tem que fornecer a ajuda da saúde para todo cidadão brasileiro. E bom, no inciso 3, a gente tem assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Que seria por intermédio, né, de ações, né, a proteção e a recuperação da saúde de todos os brasileiros, ou seja, promover para uma melhor saúde de todos os brasileiros, de algum jeito, assim, com médicos, com o tempo e envolvendo várias questões assim que seria para a recuperação dos pacientes e de todos os brasileiros. Agora eu irei destacar um pouco sobre a importância dessa lei, a importância que a lei 8080 ela tem. Bom, já de cara, como eu expliquei no slide passado, ela mostra, né, que tem uma gigantesca importância no setor da saúde pública brasileira, mostrando que os objetivos para serem cumpridos da saúde, eles têm que estar em perfeito estado, para que com isso a saúde do país, ou seja, a saúde pública do país, esteja em perfeitas condições. Ou seja, as pessoas do país estejam bem, entendeu? Ou seja, estejam num modo bem de perspectiva de vida, de condições de várias doenças, de vacinação em dia, em várias outras questões. Como, por exemplo, a gente tem a grande parte da população prevenindo doenças, como eu disse, com remédios mais acessíveis, que com isso uma maior vigilância das doenças também. Mas todo mundo sabe que isso não só depende, né, de uma instituição, mas sim da colaboração que tem que existir entre o governo e o SUS para todos esses aspectos que fazem uma boa condição, que seriam como eu disse, tem que ter uma relação muito boa entre o governo e o SUS para que sejam remédios mais acessíveis, vacinação em dia, possíveis maiores vigilâncias de doenças, maiores estudos, entre outras coisas. E com isso agora, eu vou falar um pouco sobre a Lei 8080 em relação com a dengue, que seria o tema do nosso trabalho. Portanto, assim, levando o tema da dengue, que foi uma doença que disseminou bastante no Brasil, como a gente pode ver nos anos de cerca ali de 2016, 17, 18, e até hoje em dia, como a gente vê alguns casos, por exemplo, que a gente pode ver no jornal, de muitos casos de pessoas que morrem ou pegam a dengue e tem consequências, assim, que a gente pode dizer assim, que não são muito benéficas para os seres humanos. Bom, a gente sabe que é muito pelas condições, né, favoráveis do mosquito, né, que normalmente é assim pela parte, né, da água parada. A gente vê que os mosquitos eles colocam os seus ovos ali e dali vão tendo todo o processo de uma maior reprodução desses mosquitos contendo vírus. Nesse aspecto, né, a Lei 8080 ela entrou em total vigor mostrando os protocolos de prevenção, que seria alguns possíveis como disque denúncia, alguma maior vigilância sanitária envolvendo, como às vezes a gente podia ver nesses anos que eu citei, que como às vezes as pessoas, por exemplo, a gente via as questões de vigilância sanitárias vindo nas casas, pedindo para dar uma olhada, entrar para ver se tinha algum lugar de água parada, algumas questões assim, porque isso colaborava totalmente para uma melhor saúde do país. Com isso a gente tem também a melhor disposição de leitos e lugares para serem atendidos, ou seja, um melhor atendimento para essas pessoas que estão com esses problemas envolvendo a dengue, assim. E bom, a dengue demorou, né, muito tempo para ser detida, entre aspas, né, para ser finalizada. Até hoje em dia a gente tem alguns problemas, assim, mas ainda bem que são bem menores. Mas no final, né, decretou a vitória sobre essa doença, que assim como parte da saúde garantida pelo SUS, que cumpriu seu dever e melhorou a saúde do país. Bom, agora eu vou passar para o meu próximo companheiro, que vai falar um pouco. Desde um grande abraço a todos que continuem gostando bastante do podcast. Agora eu vou falar sobre a Lei 13.301, de 27 de junho de 2016, que em seu caput deixa claro que a lei dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública pela presença de mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika, que é o Aedes aegypti. Então,
O artigo 1º desta lei diz que na situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus, chikungunya, a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde, o SUS, de âmbito federal, estadual, distrital e municipal, fica autorizada a determinar e executar as medidas necessárias ao controle das doenças causadas pelo referido vírus. Os incisos 1º, 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º dessa lei destacam as medidas que podem ser tomadas. Elas são o sábado destinado à limpeza nos imóveis, campanhas de orientações à população, visitas em áreas de potenciais focos de transmissão, ingresso forçado a imóveis essenciais para a contenção da doença. O artigo 7º também dessa lei diz que fica instituído ao Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes, PRONADES, tendo como objetivo financiamento de projetos de combate à proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da zika. Além disso, temos a Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, que nelas são configuradas infrações à legislação sanitária federal, estabelecendo suas respectivas sanções e outras providências. O que é a dengue e tratamentos? A dengue ultimamente vem sendo bastante vista em nossa sociedade. Muito se deve pelos jornais que demonstram como a dengue pode te prejudicar em diversas formas. Essa doença infecciosa age junto com mosquitos tropicais. Muitos perguntam se existe uma cura ou tratamento, e a resposta é que não há tratamento específico. Devem ser evitados os salicilados e os anti-inflamatórios não hormonais, já que seu uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas e acidose. Febre hemorrágica da dengue, FHD. Os pacientes devem ser observados cuidadosamente para a identificação dos primeiros sinais de choque. O período crítico será durante a transição da fase febril para a fase abfebril, e o que geralmente ocorre após o 3º dia da doença. Sinais de alerta. Aos primeiros sinais de choque, o paciente deve ser internado imediatamente para a correção rápida de volume de líquidos perdidos e da acidose. Durante uma administração rápida de fluidos, é particularmente importante estar atento aos sinais de insuficiência cardíaca. Dentre elas, a dor abdominal intensifica e continua, vômitos persistentes, hepatomegalia dolorosa, derrames cavitários, sangramentos importantes, pulso rápido e fraco, extremidades frias. Forma de prevenção. Portanto, a melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas. Repelentes e inseticidas também podem ser usados seguindo as instruções do rótulo. E obrigado, ouvinte, você que está escutando até agora o nosso podcast. Nosso podcast levou em base algumas informações obtidas na internet de alguns sites. Dentre eles, antigo.saude.gov.br, bvsms.saude.gov.br, www.planalto.gov.br, www.quiconceito.com.br. E é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção.